Shalom, irmãos. Estamos aqui para mais um encontro com a nossa 10ª Haftará. Haftará que está em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 15 até o capítulo 4, versículo 1. Essa Haftará nós vamos falar sobre o rei Salomão, filho do rei Davi. Então, irmãos, nesse encontro dos nossos estudos, nós vamos falar sobre uma conhecida passagem na história do rei Salomão, onde ele julgou duas mulheres, duas prostitutas que estavam reivindicando a posse do seu filho. Então, antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje propriamente dito, nós vamos estar elevando os nossos pensamentos ao nosso eterno Pai e vamos orar para que esse estudo, mais uma vez, seja um estudo abençoado e um estudo onde o Eterno vai nos mostrar e nos revelar todo o conhecimento da sua palavra. Amém? Amado Deus, grandioso Pai, muito obrigado a Deus por mais essa oportunidade que estamos aqui para estudarmos, ó Pai, da sua palavra, ó Pai, da sua essência, ó Deus. Que esse estudo possa penetrar em nossos corações e nossas mentes e que nós possamos aprender cada dia mais, ó Pai, através, ó Pai, da sua palavra, ó Deus. Que possamos adquirir cada vez mais conhecimento, o dom do discernimento, ó Pai, que possamos, ó Pai, ser assim como diz em Apocalipse, ó Pai, através do sangue derramado de Yeshua, que possamos ser sacerdotes e reis, ó Pai, e que possamos, ó Pai, julgar nós mesmos primeiramente, e depois possamos, ó Pai, estar, ó Pai, tendo discernimento de julgar o que é o bem e o que é o mal. Que o Senhor possa estar sempre, ó Pai, nos capacitando, ó Pai, e nos dando, ó Pai, todo o conhecimento, ó Pai. Em nome de Yeshua, abençoe esse estudo. Amém. Então, irmãos, nós, como sempre, antes de a gente entrar no nosso estudo propriamente dito, primeiramente nós vamos procurar conhecer quem foi o rei Salomão, esse famoso rei, juntamente com o rei Davi, né? Nós temos os dois, assim, mais conhecidos reis de Israel, Salomão e o rei Davi, e que eram pai e filho, respectivamente, né? Davi era pai do rei Salomão, e nós vamos aqui apresentar o contexto histórico de quem foi o rei Salomão. Salomão foi o rei de Israel entre os anos de 970 a 930 a.C. A sua grande obra foi a edificação do primeiro templo de Jerusalém. O rei Salomão também é considerado por muitos estudiosos a pessoa mais próspera que já pisou na terra. Salomão, cujo nome vem do hebraico Shalom, que significa paz, harmonia, prosperidade, tranquilidade. Salomão foi filho de Betseba e do rei Davi, que também reinou por 40 anos as 12 tribos que formaram o povo hebreu e que se reuniram na terra prometida por Deus a Abraão. Terra essa situada hoje na Palestina, né? Os fatos da vida do rei Salomão estão narrados na Bíblia, no primeiro livro de Reis e no segundo livro de Crônicas. Depois da morte do seu pai, o rei Davi, o rei Salomão subiu ao trono com apenas 20 anos de idade. Ele foi ungido pelo sumo sacerdote e, apesar da sua juventude, era um sábio, conhecido e respeitado em todo o reino. Segundo a Bíblia, o coração do rei Salomão era cheio de sabedoria. Sabedoria essa concedida pelo Eterno
e ele também era dotado de uma inteligência extraordinária. Então vemos aqui que o rei Salomão, ele, mesmo sem ser o primogênito do rei Davi, ele assume, ele é o sucessor ao trono do rei Davi. O rei Davi ele já tinha prometido a Betseba que Salomão, seu filho, seria rei. Só que na sucessão, nós já estudamos isso em outra Haftará, que fala sobre a morte do rei Davi. Se vocês quiserem, vocês podem procurar uma Haftará também do livro de Reis, que fala da morte do rei Davi. E ali o rei Davi, ele passa o seu reinado para o rei Salomão, cumprindo a promessa que ele fez a Betseba. Então, Salomão herdou do rei Davi um extenso reino, que ia do rio Eufrates até a fronteira egípcia. Graças ao tempo de expansão, através das vitórias de várias batalhas do rei Davi, diante de vários reinados, o rei Salomão ele já assume uma Israel forte, próspera e uma Israel muito respeitada pelos outros povos. Então, por causa de quê? Das várias conquistas do rei Davi. Então, o rei Salomão, ele apenas o quê? Ele assume esse governo e ele faz Israel prosperar ainda mais. Mas ele já recebe um reino com uma base forte, que foi conquistado e foi expandido através do seu pai, o rei Davi. A capital continuava a ser Jerusalém, situada na montanha central do país, que havia sido conquistada pelo rei Davi. Então, Jerusalém, depois dessa conquista, ela é capital do reino de Israel, Ela foi conquistada pelo rei Davi. Nós sabemos que Jerusalém ela fica no território da tribo de Benjamim, mas só que a tribo de Benjamim ela não conquista aquela terra de Jerusalém, e isso aí fica a cargo do rei Davi de conquistar ali Jerusalém, e todos nós sabemos que o rei Davi ele pertence à tribo de Judá, certo? O rei Salomão criou uma administração unitária, onde desenvolveu vários tipos de atividades. O rei Salomão, por ser dotado de extrema inteligência, de extrema sabedoria, ele desenvolveu várias atividades no reino de Israel. Atividades como exploração mineral de várias riquezas, ouro, prata, várias joias, pedras preciosas. Ele desenvolveu a navegação, ele desenvolveu o comércio, ele modernizou o exército através de cavalarias, ele também modernizou o transporte, que também ele usou cavalos para poder fazer um transporte mais rápido, mais ágil. Ele também criou vários portos também para poder ajudar no comércio, na compra e na venda de vários produtos, e também desenvolveu também uma forte frota de embarcação para Israel. Então nós vemos que o rei Salomão era um homem, um rei de visão, uma visão de desenvolvimento, uma visão de enriquecimento, de prosperidade. Tudo isso graças a toda a sabedoria que o Eterno lhe concedeu. O rei Salomão, através da sua capacidade de governar, fez de Israel a terra mais rica e próspera da região. Construiu um enorme palácio em Jerusalém, além de outros tantos pelo reino, com tronos de ouro e de marfim. Então nós vemos que durante o período de reinado de Salomão, o reino de Israel era um reino de muita riqueza e muito respeito. O rei Salomão foi um homem extremamente respeitado, tanto pelo seu reinado, tanto como rei, mas como pelo um homem sábio que ele era.
muitas pessoas, nós vamos ver mais aqui à frente, muitas pessoas de outras nações iam se aconselhar com o rei Salomão. E em nossas vidas, meus irmãos, nós temos que sempre estar buscando o quê? Estar próximo a pessoas sábias, e sempre estarmos próximos de pessoas que vão nos aconselhar, que vão nos dar bons conselhos. Então, uma chave que eu já deixo para vocês aqui: procurem estar sempre rodeado de pessoas sábias, pessoas que vão poder te dar uma direção, te aconselhar, te dar bons conselhos. Isso aí só faz enriquecer a nossa vida quando nós estamos próximos de pessoas dotadas de sabedoria. De forma estratégica, o rei Salomão, ele, para ter essa dominação também territorial ao redor do seu reino perante os outros povos, o rei Salomão, ele desposou várias princesas de outros povos, expandindo assim a sua dominação diante de vários reinos. De acordo com o livro de Reis, o rei Salomão, ele chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas, sendo elas moabitas, edomitas, hititas e de vários outros povos. Talvez aí seja um fato que no futuro prejudicou o reinado do rei Salomão. Essa mistura que ele teve com várias dessas mulheres, esses casamentos que ele teve com várias dessas mulheres de outras nações que não foram mulheres de Israel, porque através disso aí houve também uma introdução de outros deuses que não foram o nosso Deus, mas isso aí é um assunto que a gente vai tratar em uma outra oportunidade. Mas por causa dessas uniões que ele teve com essas pessoas, com essas mulheres de outros povos, isso aí culminou com uma divisão depois da morte do rei Salomão. Isso aí culminou com a divisão do reino de Israel. Apesar de ter se tornado rei muito jovem, logo Salomão conquistou o respeito de todos os seus súditos, devido à sua grande sabedoria. Esse dom o tornou admirado por toda a região, inclusive por outros povos. Muitos vinham de terras distantes, vinham vários nobres e príncipes em busca dos conselhos do rei Salomão. Diz a Bíblia que, de fato, Salomão pronunciou 3.000 sentenças e que ele tratava com a mesma igualdade seus súditos e estrangeiros, os ricos e os pobres, nobres e plebeus. Então nós vemos aqui que o rei, ele também era juiz e ele dava sentença e ele julgava vários casos. Então nós vamos ver um caso famoso aqui, muito conhecido para todos aqueles que conhecem da palavra de Deus, sobre o julgamento, de duas mulheres, e nós vamos ver que a nossa Haftará trata dessa passagem bíblica. Então, o rei Salomão, ele julgou mais de 3.000 sentenças, e sempre o seu veredito era um veredito de muita sabedoria, porque ele andava segundo a sabedoria do nosso eterno Pai. O rei Salomão nos deixou grandes obras inspiradas na sabedoria divina de Deus, como o livro de Provérbios, o livro de Cantares e o livro de Eclesiastes. Esses 3 livros da Bíblia, eles são livros escritos pelo rei Salomão, e são livros dotados de muito ensino e de muita sabedoria. Também o Salmo 127 foi escrito pelo rei Salomão. O rei Salomão morreu aproximadamente em 930 a.C. Após a sua morte, o reino foi dividido em reino de Israel, como nós já estudamos várias vezes, eu sempre repito isso,
para a fixação dos irmãos, reino de Israel, ou reino do norte, ou reino de Efraim. Nós temos esses três nomes. Foi dividido entre esse reino do norte ou o reino de Judá, ou o reino do sul. Então, norte e sul, Judá, Efraim, Judá ou Israel. Após essa divisão, nós temos aqui um enfraquecimento do povo hebreu, porque, irmãos, nós sabemos que tudo aquilo, quando é dividido, ele acaba ficando enfraquecido. Então, depois dessa divisão dos reinos, nós temos um enfraquecimento do povo hebreu, e isso aí vai culminar com a devastação e destruição dos dois reinos e o cativeiro na Babilônia. Depois dessa pequena introdução, irmão, sobre o rei Salomão, sobre a vida dele, sobre a obra dele, sobre tudo aquilo que ele fez e construiu, nós vamos propriamente para o texto da nossa Haftará, que está lá em 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 16 até o capítulo 4. Então nós vamos ler aqui, como eu sempre gosto de fazer, nós vamos ler a palavra viva do nosso eterno Pai, primeiro livro de Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16. Perdão, a partir do versículo 15. A partir do versículo 15. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho, estando ela naquela casa. E sucedeu que o terceiro dia depois do meu parto, teve um filho também essa mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio, e o filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia dito. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho morto. Porém, esta disse: Não, por certo morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho morto. Esta outra diz: Não, por certo morto é teu filho, e o meu filho vivo. Disse mais o rei: Traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: Porque as suas entranhas se lhe esterneceram por seu filho? E disse: Ah, Senhor meu, dai-me o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, divide-o. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei. E temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Assim foi Salomão rei sobre todo o Israel. Aleluia, graça e paz, glória a Deus pela sua palavra viva em nossos corações. Aqui, irmãos, nós vemos a demonstração da infinita sabedoria concedida pelo eterno Salomão para julgar o caso dessas duas mulheres. O rei, ele tinha a função de governar,
mas também ele tinha a função de julgar os seus súditos. Todas as vezes que algum súdito ia perante ao rei para decidir sobre alguma coisa, o rei julgava e dava o seu veredito. E o rei Salomão, ele era dotado de sabedoria, sabedoria essa que o Eterno lhe deu, como podemos ver no capítulo 3, no versículo 7 a 14. Então, é o Eterno que dá essa sabedoria a Salomão. Vamos ler aqui. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Isso é Salomão falando para o Eterno. E sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem sei como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem enumerar, pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pediste isso. E disse-lhe Deus, portanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti muitas riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. E eis que fiz segundo as suas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os seus dias. Então aqui Deus, ele dá e ele ainda faz uma promessa a Salomão, que se Salomão andar nos caminhos do Senhor, ele vai prolongar os dias dele. Amém? Então nós vemos que nós podemos ver aqui a humildade de Salomão quando ele pede esse discernimento e essa sabedoria, porque ele poderia pedir qualquer coisa ao Eterno, mas ele pede esse discernimento para poder conduzir o seu povo. Amém? Então, no texto do julgamento da causa das duas mulheres, podemos, irmãos, também nos atentar para os detalhes dessa passagem bíblica. As duas mulheres, elas são prostitutas. As duas moram na mesma casa. E as duas estavam grávidas e tiveram um filho, com diferença de 3 dias. E nesse desenrolar da história acontece uma tragédia, onde a mãe dorme por cima do seu filho e lhe tira a vida. Vejamos que segundo a Bíblia, quando há a troca dos bebês, não tinha ninguém além delas na casa. Então, nós não temos quem possa testemunhar para ajudar na solução desse caso. Seria ali a palavra de uma mulher contra a outra. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para os irmãos aqui, relatando nessa passagem, é que a mulher, uma das mulheres, ela recebeu um presente de Deus, que seria o quê? O seu filho, né? As duas receberam esse presente de Deus, que é o filho, que é essa herança. Mas só que uma das mulheres acabou o quê? Ela acabou se descuidando, dormindo por cima da criança, e ela acabou ali matando aquela criança. Então, muitas das vezes, todos os dias, o nosso Deus, o nosso Pai, ele nos dá um presente. E muitas das vezes, se a gente não for vigilante, se a gente não for atento, nós podemos também, por descuido, matar esse presente que Deus nos dá. O filho aqui, ele tem uma conotação de presente, porque filho é presente, filho é herança, filho é uma dádiva que Deus nos dá.
Então, o Eterno, ele está sempre disposto a nos presentear, a nos dar presentes, entendeu? A nos dar dádivas. Então, que nós possamos receber essa dádiva, mas que nós possamos ter zelo com os presentes que Deus nos dá, que nós não possamos cochilar e matar esse presente. Assim como essa mulher, ela acabou dormindo e matando o filho, que nós possamos estar sempre vigilantes e atentos a tudo aquilo que Deus quer nos dar, e que nós possamos receber e cuidar para que aquilo que recebemos do Pai possa crescer, e que possa crescer conosco, junto de nós. Então, meus irmãos, que não possamos cochilar, nem estarmos adormecidos perante tudo aquilo que Deus está disposto a nos dar. Amém? O segundo ponto que eu queria relatar aqui com os irmãos é que a mulher que perdeu o seu filho, ela queria roubar o filho da outra mulher. Então, filho também significa o quê? Futuro. Então, muitas das vezes nós vamos estar perante pessoas, meus irmãos, que querem roubar o nosso futuro. Futuro também aqui tem conotação de tempo. Então, que nós não possamos permitir que o nosso tempo seja roubado, que o nosso futuro seja roubado, que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que quer roubar o nosso tempo, que quer prejudicar o nosso futuro, porque nessa vida nós vamos estar sempre diante de situações onde vão querer roubar a nossa promessa, o nosso futuro. Então, esse ponto eu queria alertar os irmãos para sempre estarmos atentos a tudo aquilo que quer roubar o nosso tempo e o nosso futuro, porque nós temos que cuidar do nosso tempo aqui na terra, e nós também temos que cuidar do nosso futuro na eternidade. E através do tempo, né, e o futuro, nós devemos o quê? Buscar sempre Yeshua como nosso Salvador, porque através de Yeshua nós vamos estar garantindo o quê? O nosso futuro na eternidade. Então, que possamos ser atentos para que ninguém roube o nosso tempo e o nosso futuro. Amém? E o terceiro ponto que eu queria falar com os irmãos é que quando as duas mulheres elas estão diante de Salomão e contam, cada uma conta a sua versão, o rei Salomão, ele pede, ele solicita, né, ele ouve as versões e ele toma uma decisão de solicitar uma espada. Essa espada, meus irmãos, ela representa o juízo, ela representa a justiça. Então, aqui nós vemos que lá as mulheres tinham o rei Salomão, e hoje nós temos quem? Nós temos o nosso rei, que é o nosso pai e que é Yeshua HaMashiach. Então, o nosso rei, ele é justo. Então, ele usa uma espada de justiça. E muitas das vezes, Deus, muitas das vezes Yeshua, ele vai usar de uma espada para que possamos, muitas das vezes, sim, estarmos alinhados. Porque através da espada ali, que ele viu quem estava falando a verdade. Então, muitas das vezes, Deus, muitas das vezes, usa uma espada, meus irmãos, para tirar a verdade das nossas vidas, para mostrar a verdade. Então, e para nos alinhar no caminho da verdade. Então, que nós possamos estar alinhados no caminho da verdade. E o caminho da verdade é Yeshua, porque ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, que possamos, que não possamos necessitar da espada para estarmos o quê? Obedientes e no caminho do Pai. Que nós possamos estar
buscando a sua palavra, buscando o conhecimento, buscando o alinhamento, sem que seja solicitado pelo Pai a espada, que nós possamos estar ali sempre atentos a isso, meus irmãos, porque a espada ela serve para corrigir. A espada tem um significado de justiça, e o nosso Deus é um Deus justo e soberano. Amém? E para concluirmos, amado, que possamos pedir sabedoria e discernimento ao Eterno, como o rei Salomão pediu, pois Yeshua, através do seu sangue, nos fez reis e sacerdotes, como está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E se somos reis, nós estamos aptos a julgar, assim como o rei Salomão. E quando tivermos a oportunidade de sermos juízes e julgarmos, que nós possamos primeiramente julgar a nós mesmos, como eu vi na mensagem da nossa pastora Cristiane. Nós possamos estar julgando primeiramente a nós mesmos, que nós possamos primeiramente julgar a nós mesmos, que nós possamos ser humildes como Salomão foi lá no capítulo 3, quando ele pediu sabedoria e discernimento, que nós possamos ser obedientes ao Pai e que nós possamos clamar ao Eterno para poder distinguir o bem e o mal, a verdade e a mentira, o profeta legítimo do falso profeta. Que Deus possa estar nos dando esse dom de sabedoria, esse dom de discernimento, para que nós possamos estar, entendeu? Tomados da verdade e do senso de justiça. Pois através da sabedoria, meus irmãos, nós temos esse senso de justiça em nossos corações. Então, que nós possamos estar sempre buscando a justiça através do nosso eterno Pai e através de Yeshua HaMashiach. Que esse estudo de hoje possa estar abençoando os irmãos, e eu conto com vocês para estar acompanhando mais um estudo em nome de Jesus. Shalom, shalom, e até a próxima. Graças a Deus.